Boa noite, pessoal do módulo 1 de Química. Nós vamos começar agora mais um assunto, e nesse caso o nosso tema é cinética química. Então, nós estamos começando um novo assunto, que é a cinética. O que é a cinética química? É o estudo da velocidade das reações químicas, suas causas e consequências, ou seja, toda reação química ela pode ser mais rápida ou mais lenta. E quando se fala em velocidade, nós estamos tratando de quão rápida é uma reação química ou quão lenta. Exemplo, quando eu queimo um pedaço de papel, está ocorrendo uma combustão do papel, é uma reação química. E essa reação de queima do papel, ela tem uma certa velocidade. Ela ocorre num determinado tempo até que todo o papel seja consumido. Então, há uma certa velocidade. Nós podemos classificar as reações de acordo com essa velocidade, ou reações rápidas ou reações lentas. Isso que nós vamos ver. Em química, as reações podem ser rápidas ou lentas. Reação rápida, queima da gasolina, está aqui a equação. CO8H18 mais O2 dando CO2 mais água. Essa equação não está balanceada, é meramente para marcar o que é uma reação rápida. Nós citamos a queima da gasolina. Mas existem reações que não são rápidas, existem reações que são lentas, tipo o enferrujar de um prego. O prego, quando enferruja, não enferruja na mesma velocidade, no mesmo tempo em que a gasolina é queimada. Então, o tempo que a gasolina é queimada, ou seja, a produção de gás carbônico e água na queima da gasolina, é muito mais rápido do que um prego ao enferrujar. Nós sabemos que um prego, quando enferruja, ele leva dias, então o tempo para isso é bem maior. E aqui eu representei simbolicamente o enferrujar do prego, que no caso o prego é feito de ferro essencialmente, que na presença do oxigênio vai produzir a ferrugem, que é Fe2O3, entre outras coisas. Eu botei bem simbólico. A ferrugem do ferro é muito mais do que isso aqui, que é Fe2O3. Mas a título de informação, de marcar uma etapa, que é a classificação de reações rápida e lenta, nós pegamos o enferrujar do prego, ok? Mas vem uma pergunta: como assegurar que uma reação é rápida ou lenta? Ou seja, o que me garante que uma reação é rápida ou lenta? É muito subjetivo dizer rápido e lento. É tipo dizer está quente e está frio, ou está doce ou está amargo, ou está gelado ou está morno. Enfim, são questões muito subjetivas quando eu digo rápido e lento. Então a química teve obrigação, enquanto ciência, criar parâmetros para avaliar realmente uma reação química é rápida ou lenta, ou melhor, determinar quão rápida ou quão lenta é uma reação a partir de valores numéricos. Então, para isso, foram criados parâmetros, nós vamos ver isso. Para uma avaliação mais segura e definitiva da velocidade da reação, a rapidez ou velocidade de uma reação foi estabelecida pelos químicos ao criar o conceito de velocidade de uma reação. É algo como a velocidade de um carro. Eu posso observar um carro numa rodovia e aos meus olhos essa velocidade é baixa, então eu vou assegurar que o carro está a baixa velocidade. Mas, de repente, uma outra pessoa ou um guarda, uma autoridade qualquer, vai afirmar que o carro está a alta velocidade. Mas entre velocidade baixa do carro e velocidade alta, nós precisamos ter um parâmetro para medir. No caso do carro, a velocidade do carro, indicado no velocímetro, vai dizer se ele está a 80 por hora, 40 km por hora, a 30 km por hora, 100 km por hora, e isso é suficiente para dizer se ele é rápido ou lento. Digamos, ele está a 80 km por hora. Dentro da cidade, ele está na velocidade rápida. Né? Não é uma velocidade permitida dentro da área urbana. Mas se ele tiver 80 km por hora, numa rodovia como a Presidente Dutra, 80 km por hora é a velocidade
razoável. Não vou dizer lenta, mas razoável. Mas se ele já tiver a 150 km por hora, ele já está na velocidade rápida. Então, diante disso tudo, rápido e lento é bem comparativo. Então, eu digo, se um carro está a 80 km por hora e o outro está a 100 km por hora, eu vou dizer que o que está a 100 km por hora é mais rápido do que o carro a 80 km por hora. Eu posso comparar. E essa comparação eu só consigo quando eu tenho valores, tá certo? E foi o que os químicos fizeram, criaram o conceito de velocidade de uma reação. Não é velocidade do carro, mas da reação. Até porque a reação não sai correndo por aí. É só quando a gente fala em velocidade da reação, ou velocidade de uma reação, simbolizado por V minúsculo, nós estamos querendo dizer o quão rápido a reação ocorre. E aí fica o seguinte: a velocidade de uma reação química V minúsculo ficou definida como a quantidade de material consumida ou produzida em uma dada reação em um certo intervalo de tempo. Então, se está consumindo ou produzindo rapidamente um determinado material, eu tenho uma velocidade rápida, digamos. Ou se tiver produzindo ou consumindo devagar, eu tenho uma reação lenta. Assim, por exemplo, quando eu digo que a velocidade é de 25 gramas por minuto, ou na forma em código V de velocidade igual a 25G de grama barra minuto, eu estou dizendo que a velocidade é de 25 gramas por minuto. Estou dizendo que uma determinada substância está sendo consumida ou produzida nesse valor, nessa taxa. Nesse caso aqui, por ser positiva, eu sei que é produção, é aumento, porque é positivo. Se fosse negativa, eu diria que está diminuindo, é desaparecimento. Mas, a título de valores, eu estou dizendo que a velocidade aqui foi dada em 25 gramas por minuto. No outro exemplo, eu tenho velocidade igual a 0,18 mol por hora, ou seja, dependendo da substância, 0,18 mol por hora é uma velocidade baixa, mas isso é muito relativo, porque eu tenho que comparar, tá certo? Eu não posso dizer que é rápida ou lenta se eu não tenho um outro valor igual a esse para comparar. Digamos que eu tenho uma outra velocidade de 0,20 mol por hora, então esse 0,18 é menor que 0,20 e assim sucessivamente. Uma outra forma de expressar velocidade é em mol por litro por segundo. Nesse caso, a velocidade aqui eu representei, eu exemplifiquei que a velocidade do material de formação é de 3,8 mol por litro por segundo. Isso é fundamental. Continuando. De modo geral, podemos escrever que velocidade é a variação do número de mols, ΔN, lembrando que n é número de mols, dividido pelo tempo. Toda velocidade vai ser uma quantidade dividido pelo tempo, senão não é velocidade. Observe que esse V é minúsculo, que o n é minúsculo e o t é minúsculo. Aí vamos esclarecer onde o ΔN é a variação do número de mols da substância e o ΔT é o intervalo de tempo. Como é que eu calculo o ΔN, ou seja, a variação do número de mols? É o número de mols final menos o número de mols inicial. Todo delta que indica variação é sempre final, final, hein? Eu disse final, menos inicial. Que nem lá no ΔH. O que era o ΔH? O ΔH era o H final menos inicial. O ΔN vai ser o N final menos o N inicial. E no ΔT vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Olha só. E nós podemos também expressar, desculpe, a velocidade em termos de massa, tá certo? Em cima aqui eu expressei em termos de mol. A velocidade eu tenho variação da massa pelo tempo, onde ΔM é a variação da quantidade da massa da substância, geralmente grama ou quilograma. E ΔT, o intervalo de tempo, geralmente no intervalo de tempo pode ser expresso em segundos, minutos ou hora. Tá certo? Olha que interessante. Lembrando que N é número de mols, que é definido como a massa da substância dividido pela sua massa molar. Está aqui N, número de mols.
Número de mols de uma substância é a sua massa dividido pela massa molar. Exemplo. Número de mols da água é a massa da água pela massa molar da água, que é 18. Muito bem. Continuando, e ΔT nós já vimos que é o intervalo de tempo. Tempo final menos o tempo inicial. Vamos ver um exemplo. 20 gramas de uma substância é decomposta termicamente. Após 2 minutos de reação, mediu-se a massa presente dessa substância e constatou-se a presença de 12 gramas. Ou seja, no início eu tinha 20, foi se decompondo, foi desaparecendo, porque está sendo decomposto, tá certo? Decomposto termicamente pelo calor. E 2 minutos depois eu não tinha mais 20 gramas, eu tinha 12. Então houve uma queda de 20 para 12 de 8 gramas. Aí pergunta, qual a velocidade de consumo da substância na reação? Por que consumo? Eu tinha 20, passei a ter 12, consumiu. E consumo vai dizer que está diminuindo. Diminuindo lembra o sinal de menos, porque eu vou ter a quantidade final 12 menos a quantidade inicial 20. 12 menos 20 vai dar 8 negativo. Em que intervalo de tempo? 2 minutos. Vamos ver isso. Solução. Massa inicial M0, 20. Massa após 2 minutos, 12 gramas. ΔM, como nós vimos, ΔM é variação. Final menos inicial. Final era 12 e no início era 8, 20. 12 menos 20 me dá 8 gramas negativo. E o tempo gasto, o intervalo de tempo, ΔT, 2 minutos. Foi dito aqui, ó, após 2 minutos. Passou-se 2 minutos. Então, a velocidade que é expressa por ΔM, ΔT, olha só, a velocidade é ΔM, ΔT. Eu não posso usar essa expressão porque aqui tem mols. E aqui não deu mols, deu grama. Grama é massa, não é mol. Se falasse 20 mols, depois 12 mols, aí eu usava a expressão envolvendo mols. Então, velocidade é o ΔM da massa sobre o ΔT do tempo. Onde? Quanto que é o ΔM? Nós vimos aqui em cima que o ΔM deu menos 8. E o ΔT deu 2 minutos. Feita a divisão, 8 por 2 dá 4 negativo. 4 gramas por minuto. Essa é a velocidade. E negativo, o que vai indicar o negativo? O negativo indica o sinal de menos, ou seja, o resultado negativo, indica que o material está sendo consumido, está desaparecendo ou está reagindo. Então, a resposta, a velocidade de desaparecimento da substância é de menos 4 gramas por minuto. Aí eu reforcei. O sinal menos indica que ela está desaparecendo, reagindo ou sendo consumida. Ok? Seguindo, a velocidade da reação é dada pela velocidade da substância, como veremos adiante. Aqui, ó, nesse exemplo, nós vemos a velocidade da substância e não da reação. Mas eu posso ter a velocidade da substância ou das substâncias e a velocidade da reação. Existe uma maneira de se determinar a velocidade da reação e não da substância. Ou ambas. Vamos ver. Bom, outro exemplo. Observe a reação do eteno. Está aqui o eteno, C2H4, com o hidrogênio, H2, e vai produzir o etano, C2H6. A reação transcorreu com a medição de quantidades de etano, que é produto, então está aumentando, em intervalos de minuto, conforme mostra a tabela. Olha, eu tenho uma tabela aqui para o etano. No tempo zero, quanto que eu tinha de etano? Zero, porque está começando a reação, eu não tenho nada dessa substância. Eu tenho o eteno e o hidrogênio, mas ainda não tenho esse fulano aqui que é o etano. Tá certo? 4 minutos depois, eu já tenho uma quantidade de etano. O tempo está passando, eu estou obtendo etano. E aí, nesse caso, eu estou com 12. Adiante, eu tenho 6 minutos, ou seja, passou-se 6 minutos, e eu tenho 15. Depois, no tempo 10, eu já tenho 20 mols. Tempo em minuto e quantidade do etano em mols. Olha lá, N. Tá certo? Vamos adiante. Calcule a velocidade de formação do etano
entre os instantes 0 e 4. Ó. Do 0 até o 4, nesse intervalo aqui. Ó. Qual foi o tempo de 0 a 4? ΔT é 4. E quanto foi de material? É o final menos inicial. 12 menos 0 dá 12. Vamos ver. Olha só, o ΔT, 4 menos 0. Então, o ΔT dá 4 minutos, porque está aqui na tabela expresso em minutos, não está em hora nem em segundo. Essa coluna do tempo está expressa em minuto. Essa coluna é a quantidade de mols do etano. O ΔN é o N final menos inicial. Quanto que é o N final? No intervalo de 0 a 4, o N final é 12, o inicial é 0. 12 menos 0. Então, aqui está o ΔT. ΔN igual a 12 mols. Então, V ΔN ΔT, V igual a 12 mols por 4 minutos. Então, vai ficar 12 dividido por 4 dá 3 mols por minuto no intervalo pedido, que foi de 0 a 4. Calcule a velocidade de formação do etano no intervalo de 4 a 10. Agora eu vou daqui 4 até aqui 10. Ó. Então, no intervalo 4 era 12. No intervalo 10 minutos, a quantidade já aumentou para 20. Está aumentando. Aumentar significa mais. ΔT final 10 de 4 dá 6. E o ΔN vai ser 20 menos 12. Só novamente ΔT. Dá 8 mols. Aqui não é ΔT, é ΔN. Então, V igual a ΔN ΔT. V vai ficar 8 mols dividido por 6 minutos. 8 do ΔN e 6 do ΔT. Feita a divisão, dá 4 sobre 3. Ou, se eu fizer a divisão mesmo, vai dar 1,33 mols por minuto. Agora vamos falar da velocidade da reação. Que tudo isso que nós vimos aqui é etano, tanto no item A quanto no item B. Não é reação. Isso é reação. Isso aqui é etano. Eu tenho a tabela para o etano. Se eu tenho a tabela para uma das substâncias, ou até para todas as substâncias, eu tenho como achar, determinar, calcular, saber a velocidade da reação. Basta saber a velocidade de uma das substâncias que eu tenho da reação. Está aqui, ó, a velocidade da reação é dada pela velocidade de uma das substâncias participantes dividido pelo seu próprio coeficiente. Qual foi a velocidade aqui, ó, nesse intervalo? 1,33. Qual é o coeficiente dele? 1. Então, a velocidade da reação é 1,33 dividido por 1 no intervalo. Então, qual é a velocidade da reação nesse intervalo? É esse valor da substância dividido por 1, que é o coeficiente dele. Se fosse no item A, o intervalo era de 0 a 4. Qual foi a velocidade da substância no intervalo de 0 a 4? 3. 3 mols por minuto. Se eu dividir por 1, eu tenho a velocidade da reação. Então, a velocidade da reação é simples e fácil. Basta saber a velocidade da substância no intervalo e dividir pelo coeficiente. Nesse caso, dividir por 1, que não vai mudar muito. E outro detalhe, se a velocidade dele aqui, da substância, deu 3, dos outros também vão ser 3, porque o coeficiente é 1. Então, se eu achei a velocidade no intervalo para ele de 3, no mesmo intervalo vai ser 3 e vai ser 3. Isso é fundamental. Adiante. Um outro exemplo. Observe a reação do etino, C2H2, com o hidrogênio, para dar o C2H6, que também produz o etano. Aqui, ó. A reação transcorreu com a medição de quantidades do etano formado do hidrogênio e do etino. Eu vou ter todas as substâncias. Observe que aqui é 1, aqui é 2, aqui é 1. Para cada 1 do etino, eu preciso de 2 de hidrogênio, para dar 1 de etano. Vamos ver a tabela. Olha lá, o tempo 0, 4, 6 e 10. O etino, ó, o etino é esse fulano aqui, ó. Ele está diminuindo. O hidrogênio, H2, está diminuindo em mols. E o etano está aumentando, 0, 12, 15 e 20. Então, vamos ver aqui o que nós temos agora aqui. Lembrando, substância que se forma tem velocidade positiva, a que desaparece tem velocidade negativa. Nós vimos isso anteriormente. Vamos calcular a velocidade de formação do etano, que é positiva, e do desaparecimento do hidrogênio, que é negativo, e do etino também, negativo, nos intervalos de 4 a 6. Ó, do etano,
de 4 a 6 para o etano. De 4 a 6, o tempo de 6 menos 4 vai dar 2. 6 menos 4 dá 2. E para o etano, tá? De 4 a 6 vai ser 15 menos 12. Vai dar 3. 3 por 2 dá 1,5 mols por minuto. Porque eu estou trabalhando com mol, não é grama. E o tempo é em minuto. Então, dividir mol por minuto vai dar mol por minuto. Essa é a velocidade do etano. E se eu quisesse a velocidade da reação, como é 1, a velocidade do etano é essa. Se eu dividir por 1, eu tenho a velocidade da reação no intervalo de 4 a 6, ok? Vamos para o item B. Vamos ver a decomposição ou desaparecimento. Enquanto o etano está se formando, porque ele é produto, o hidrogênio e o C2H2, que é o etino, estão desaparecendo ou se decompondo. Então, primeiro a decomposição do hidrogênio no mesmo intervalo, de 4 a 6. Então, o tempo vai ser 2, que é de 4 até 6, de 6 até 4. Então, vai dar 2. Para o hidrogênio, de 4 até 6, vai ficar 30 menos 36. 30 menos 36, que vai dar menos 6. Feita a divisão, dá menos 3. Se eu quisesse a velocidade da reação, partindo agora do hidrogênio, não mais do etano, que no etano eu dividi por 1. Como está aqui, eu tinha a velocidade do etano, dividi por 1 e obtive a velocidade da reação. No hidrogênio, a velocidade do hidrogênio no intervalo era menos 3. Se eu dividir por 2, eu tenho a velocidade da reação. Agora, vamos para a decomposição do etino. O etino, né, está aqui, no mesmo intervalo, de 4 a 6. Então, vai ficar o tempo 2, também, 6 menos 4, mas o etino é 35 menos 38. Está aqui, dá menos 3, que dividido por 2 dá 1,5. Por que negativo? Tanto ele quanto o hidrogênio estão se decompondo, desaparecendo, reagindo. Então a quantidade está diminuindo. Diminuindo lembra o sinal de menos. Então a velocidade é menos. Ok? Já da reação, olha só. Se eu peguei aqui a velocidade do etino, que é esse fulano, eu dividi por 1. Quando eu dividi por 1, deu 1,5. Mas já não é negativo, porque reação não é nem positivo nem negativo. Observe que eu achei no item A a velocidade da reação pelo etano, quando eu dividi por 1. E no item C, pelo etino, também dividindo por 1. Se eu quisesse calcular pelo hidrogênio, eu pegaria esse valor e dividiria por 2, que daria o mesmo resultado, claro, sem o sinal. Então, se eu dividir por 2, vai ter 1,5 também mols por minuto para a reação. Ok? A velocidade da reação é idêntica à velocidade da substância de coeficiente igual a 1, tanto o etino quanto o etano. Então, aqui o etino é 1 e o etano é 1. Pode observar que a velocidade do etano foi igual à da reação igual à do etano. E do etino também, porque o coeficiente também é 1. Do hidrogênio, como eu disse, teria que dividir por 2 e retirar o sinal.